Boa tarde, Poema. Boa tarde, Poema Nation. Ei, tem gente da Poema Nation aqui? Tem gente da Poema Nations aqui? Felipinho falou que a gente está acabando com o Salva-On. Tem mais alguém aqui? Sei lá, né? Aleluia. Boa tarde, gente. Vocês estão felizes? Aleluia. Muito feliz de poder compartilhar uma palavra com vocês. Gente, nós temos motivos de sobra de estarmos felizes, porque nós estamos adorando ao Senhor na casa de Deus. Nós poderíamos estar em outros lugares, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui reunidos como irmão, como igreja, adorando ao Senhor, amém? Gente, eu já perguntei para vocês, se o problema das 5 horas é que vocês estão meio dormindo ainda. Como é que é, gente? Pelo amor de Deus. Boa tarde, Poema. Aleluia! Carnaval, né, gente? Glória a Deus. Compartilhar uma palavra com vocês. Gostaria que vocês fechassem seus olhos, por favor. Me ajude aqui em oração, para que o Senhor venha com espírito de revelação sobre a minha vida, para que vocês consigam abrir o coração e entender aquilo, não que eu vá estar falando, mas que o Espírito Santo vai ministrar no coração de cada um de nós aqui nessa tarde, amém? Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha sobre nós mais um momento. Senhor, foi maravilhoso o momento do louvor, o momento da oferta. Senhor, como o Andrezinho falou, nós vamos continuar adorando nas ofertas, adoramos cantando e nós vamos continuar te adorando em todo o tempo, Senhor. Queremos estar totalmente conectados, deitados, Senhor Deus, no teu peito, ouvindo, Senhor Deus, as batidas do teu coração, Senhor. Senhor, nos ajude a nada, Senhor Deus, nos distrair nessa tarde. E que o Senhor venha com graça e com misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, usa minha vida aqui com o espírito de revelação sobre essa palavra que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida aqui, Senhor Deus, inteiramente disponível, para que o Senhor venha me usando para proclamar a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Queridos, nós estamos aqui com muita alegria, muita satisfação. O Senhor Jesus tem feito grandes coisas e eu sei que Ele vai fazer ainda mais. Esses dias nós estávamos em oração, nós estávamos conversando, e eu e o Leandro compartilhando algumas coisas com o Mark também já derramou algo aqui logo no início do ano, falando que o Senhor, Ele tem coisas grandes para fazer, vai haver uma explosão, só que antes disso precisa de um conserto. O Senhor, Ele está fazendo algo em nossas vidas. Se você prestar atenção na sua vida, ela não é fácil. Se você olhar para a sua vida, você fala, poxa vida, eu constantemente eu tenho que estar rompendo com alguma coisa, eu tenho que deixar alguma coisa. Mas isso é o Senhor alinhando as nossas vidas, para que Ele venha entregando. Não algo novo, nós estamos esperando algo novo, mas às vezes nós nem acessamos aquilo que Ele já nos deu. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele vai derramar algo fresco sobre as nossas vidas. Só que nós temos que estar conectados com Ele, conectados com o céu, para compreender todas as estações que o Senhor tem nos levado. Ele tem levado a cada um de nós. Agora, que cada um de vocês dobre o seu joelho e comece a pedir discernimento para o Senhor, para saber qual estação você está, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Mas vamos lá.
O nome dessa mensagem é Ele Vem para Medir. Conhece aquela canção do Rodolfo? Eu não vou cantar aqui porque, de verdade, André, eu vou te falar, eu vibro demais quando é hora do ofertório e a pessoa que canta, ela sobe, mas ela começa a cantar. Eu acho isso demais, mas não é o meu dom, não vou fazer isso. Mas tem uma música do Rodolfo que ele fala assim, que Ele vem para medir. Então o Senhor, Ele está no momento em que Ele está medindo todas as coisas. A palavra de Deus diz que é Ele que sonda o nosso coração. E convém a nós pedir para Deus sondar o nosso coração e ver se existe um caminho que não agrada a Ele. Porque isso, queridos, todas as pessoas querem a chave da vitória, não quer? Quem que não quer a chave da vitória para a sua vida? Amém? Todos vocês querem a chave da vitória? Vamos lá, gente. Amém? Todo mundo quer a chave da vitória. Eu também quero. Só que é o momento em que nós temos que compreender o que o Senhor está falando para nós. Tudo que nós temos que alinhar. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, diz assim: chegou a hora do julgamento, e ele começará pela própria família de Deus. Somos os primeiros da fila. Essa versão é na versão A Mensagem. Chegou a hora do julgamento, e ele começará pela própria família de Deus. Somos o primeiro da fila. Olha para o seu vizinho e fala: vizinho, eu sou o primeiro da fila. Vocês estão prontos? Você sabe que esses dias o Leandro fez uma pergunta para mim. Ele falou: Érica, se alguém oferecesse para você $1 milhão, $1 milhão, a gente já se anima. Só que vai colocar sentado eu, seus filhos, sua mãe, seu irmão, meus pais, e Deus vai passar um filme da sua vida mostrando. Você prefere $1 milhão ou prefere deixar quietinho? Eu falei: eu prefiro deixar quieto. Quem quer $1 milhão e ser exposto? Ninguém gosta. Então é hora de nós rasgarmos nosso coração e pedir para que o Senhor venha sondando o nosso coração e que Ele venha tendo misericórdia das nossas vidas, amém? Mas graças a Deus que a graça de Deus está aqui hoje. Queridos, Ele vai estar passando com a sua vassoura de fogo na nossa vida, na nossa casa, em todas as coisas. É inevitável isso, mas não podemos deixar de saber que a graça de Deus, ela é maravilhosa em nossas vidas. E eu gostaria de falar de um personagem na Bíblia, que ontem eu estava contando para o meu filhinho de 5 anos, Samuel. Eu estava contando para ele a história de Sansão. E eu fiquei pensando no que eu poderia ministrar. E quando eu recebi o convite de ministrar, foi um dia antes. E eu estava pensando: Deus, eu tenho tantas coisas, tantos afazeres, que eu não quero atrapalhar o que alguém poderia derramar naquele lugar no domingo de tarde. E eu falei pro Ladentim que eu ia dar a resposta depois. E na hora que eu estava contando a historinha para o Samuel de Sansão, veio uma revelação no meu coração. E eu mandei mensagem para o Ladentim na hora e falei: eu prego. Jesus tinha falado a respeito desse personagem de Sansão. Então, a verdade é que boa parte de vocês, ou a grande maioria de vocês, conhece a história de Sansão. Mas para quem não conhece e tem fome, tá? Fome de conhecer a palavra cada vez mais. Talvez você está aqui pela primeira vez, pela segunda, pela primeira semana, eu sei lá. E talvez você esteja faminto e você queira saber mais sobre a palavra de Deus. Essa história que eu vou contar para vocês, ela está no livro da Bíblia chamado Juízes, capítulo 13 até o capítulo 16. E eu vou aqui resumir um pouco.
A história de Sansão é a seguinte: Sansão, ele foi escolhido por Deus antes de ele nascer. Então um anjo apareceu para a mãe de Sansão e deu toda a instrução, porque ela era estéril, e o anjo deu a instrução do que ela deveria fazer a respeito da criança que foi colocada no ventre dela, do bebê que ia nascer do ventre dela, desse milagre. E ele deu as instruções que ela não poderia comer nada fermentado, ela não poderia beber nada alcoólico, vinho, enfim, deu algumas instruções. E que ele seria um nazireu. Para quem não sabe, o nazireu, ele deveria seguir, ele segue algumas regras, né? E uma delas, não cortar o cabelo, não beber vinho ou qualquer bebida fermentada, não tocar em nada morto, nenhum cadáver de pessoas ou animais. Eu não sei se vocês estão prestando atenção, mas isso vai fazer toda a diferença. Tem detalhes que nós vamos falar com esses 3 pontos aqui. Não cortar o cabelo, repete comigo. Não cortar o cabelo. Não beber vinho. Não tocar em cadáver. Pronto, agora você sabe o que o nazireu, as regras para ele viver. E vamos analisar aqui alguns pontos da vida de Sansão. E o primeiro dele que eu quero falar para vocês é que ele viveu os seus próprios propósitos e não o propósito de Deus. A grande maioria de tempo que nós estamos lendo na Bíblia, Sansão, ele é levado, ele caminha sobre os seus próprios impulsos, sobre os seus próprios desejos e não os desejos de Deus. Queridos, é algo muito sério, porque nós estamos falando de Sansão, mas é algo que, se Sansão ele foi escolhido desde antes da mãe concebê-lo, isso não é somente para Sansão, isso é para todos nós aqui. Então todos nós somos escolhidos por Deus. Então deveríamos ter zelo com as coisas do Senhor. Nós deveríamos andar em zelo, em temor pelas coisas do Senhor e não agir de uma forma qualquer com a palavra dele. A palavra de Deus, ela nos leva em toda a verdade, ela nos guia em toda a verdade, querido. Então, em nome de Jesus, tudo o que você for fazer, faça de acordo com a palavra de Deus, porque ela não vai te levar para nenhum erro, ela não vai te levar para nenhuma mentira. Ela é a verdade da parte do Senhor sobre nós. Então Sansão, ele viveu seus próprios impulsos, ele recebeu um chamado poderoso, uma força sobrenatural, mas em alguns casos ele tomou decisões sem consultar a Deus, viveu como se fosse uma pessoa comum, mesmo sendo o escolhido. Vira para o seu irmão aí e fala assim: irmão, você é escolhido, você não é uma pessoa comum, você não pode viver uma graça manca. Primeira coisa, ele se casou, queridos. Ele se casou, mas tem problema casar? Não, ele se casou com uma moça que não era do povo de Deus. Ele foi contra os conselhos dos pais dele. Isso está em Juízes, capítulo 14, do 1 ao 3. Vem falando, queridos, se nós lermos esse versículo falando que ele queria se casar com uma filisteia, parecia um bebê mimado. Ele começou a falar: pai, eu quero aquela moça. Não, filho, aquela moça não é do povo de Deus. Pai, mas eu quero. É engraçado quantas vezes fazemos isso com Deus. O Senhor está falando conosco e nós ficamos que nem crianças birrentas falando: Deus, mas eu sei o que é melhor para mim. E ele não seguiu o conselho dos pais, e ele se casou com uma moça filisteia. E aconteceu algumas situações, e Deus usou dessa situação para um grande propósito.
ele lutou contra os filisteus, enfim. Mas Sansão, ele seguia o seu caminho, segundo a sua própria vontade, sem pedir a direção de Deus. Quantas vezes nós tomamos algumas atitudes e não pedimos nem a direção de alguém, queridos? Quantas vezes Jesus nos alerta de algo, mas nós dibramos a voz do líder, a voz do pastor, a voz dos nossos pais, a voz do nosso marido, da esposa. Quantas vezes dibramos a voz do Senhor sobre a nossa vida, seguindo o conselho da nossa própria alma? Quem não? Quem não? Não é só porque eu estou aqui com o microfone na mão, estou ministrando essa palavra aqui, não. Eu já fiz isso. Sabe por quê? Porque a alma grita. A alma grita. Nós somos seres humanos. Por isso que nós devemos estar buscando sempre estar conectados com Jesus. Porque se nós vamos seguir a nossa alma, nós olhamos para a nossa situação, não para a situação do vizinho, para a nossa. E nós achamos e julgamos não ser justo o que está acontecendo conosco. Mas eu posso porque você não sabe o que acontece comigo. Nós sempre temos uma desculpa para nós vivermos deliberadamente uma coisa que nós estamos buscando muito a fundo. Sempre conversamos com as nossas emoções. Vire para o seu vizinho, mais uma vez, eu sei que vocês odeiam isso, mas é só para vocês acordarem, gente. Só para vocês prestarem atenção. Se vocês começarem a responder e ajudar a pregadora aqui, eu prometo que eu não vou falar para vocês virarem para o seu vizinho, amém? Aleluia. Mas por enquanto vocês vão me ajudar aqui. Vire para o seu vizinho e diga: sem a voz de Deus me direcionando, eu negocio todos os princípios. Misericórdia, meu irmão. Mas somos nós. Você entende a importância da mensagem que nós carregamos de termos um sacerdócio com o nosso Deus? Você quer a chave da vitória? Seu quartinho, Mateus 6,6. Quer a chave da vitória? Vai lá, querido. Tem um particular, eu duvido que ele vai te dar um conselho errado. É impossível, ele é nosso Pai. Ele nos ama de uma maneira que eu não sei nem o que é amar meus filhos. E olha que mãe para amar filho é muito maior que de pai. O Leandro fala que não. Fala que Deus é pai. Queridos, Deus é pai. E Ele nos ama incondicionalmente. Gente, desculpa, mas eu estou perdendo meu português. Vamos lá, segundo ponto. Alianças erradas. Sansão, ele tinha um calcanhar de Aquiles. Para quem não sabe essa história, não vou contar aqui para vocês. Mas ele tinha um ponto fraco. Gente, ele sempre se envolvia com mulheres erradas. Meu Deus do céu. O cara não podia ver uma mulher errada. Tinha ali um monte de mulher de Deus. Tinha uma passando que não era de Deus, ele queria aquela. Tinha aquele dedo podre, enfim, mas tudo bem. Ele sempre se envolvia com as mulheres erradas, trocando a aliança de Deus por alianças que Deus não estava. Ele casou primeiro, vamos lá, ele casou primeiro com a Filisteia. Depois, se vocês forem ler o livro de Sansão, que está em Juízes 13 a 16, você vai ver que ele foi até uma cidade e ele foi se deitar com uma prostituta. Mas sabe quem era Sansão? Era alguém que Deus levantou para governar o povo de Deus. Imagina que só existisse lá um pastor naquela época. Esse era o pastor daquela época. Misericórdia, não?
Mas a graça de Deus, ela é escandalosa, querido. Ela é escandalosa. Pessoas fazem escolhas, só que presta atenção, a graça de Deus, ela é escandalosa. Mas pessoas fazem escolhas, e com elas, as suas consequências. Não vem ficar felizinho com essa mensagem não, daqui, vocês nem vão ficar aqui para o culto das 7, né? Vocês vão tudo para o carnaval, né? A graça de Deus, né? Está repreendido em nome de Jesus. Então ele foi para uma cidade e ele se deitou com uma prostituta. E a terceira foi a última e a mais perigosa aliança que ele fez, que foi com... Ah não, gente, vocês conhecem a história de Sansão, me ajuda aí. Quer que eu fale para você virar para o seu vizinho? A terceira mulher e última que ele se envolveu, quem foi? Dalila. Gente, Dalila, ela era uma mulher completamente apaixonada, que ela fazia de tudo para catapultar Sansão para o seu propósito. Vocês já leram isso? Não, né? Não. Dalila, por quem ele se apaixonou, ela não queria viver os propósitos de Sansão, mas ela queria descobrir o segredo da sua força. Sabe como? Vendendo Sansão. Então os governantes propuseram para ela, fizeram uma proposta dela seduzir Sansão. Olha que interessante. Eles usaram, o inimigo sempre vai usar aquilo que vai te atrair mais. Ele vai colocar o manjar daquilo que brilha os seus olhos. Então os governantes chegou até Dalila e falou: Dalila, você pode ir lá seduzir Sansão, porque eu tenho certeza, ele não pode ver um rabo de saia, ele vai cair. E por cada um de nós, eu não sei, a Bíblia não diz quantos governantes existiam, mas cada um ia pagar para Dalila 110 peças de prata. E ela topou. Ela quis. Queridos, cuidado. Cuidado com pessoas que você faz aliança. Cuidado com pessoas que você se envolve. E eu me lembrei de um outro episódio da Bíblia, onde fala sobre Simão o mago. Ele estava vendo o poder de Deus, isso já lá para o Novo Testamento, o poder de Deus sendo manifesto, algo tão poderoso acontecendo no meio do povo lá. E ele chegou para uns dos discípulos e ele falou: o que é isso que vocês têm? Eu quero isso, eu pago para ter esse poder que vocês têm. Tomem cuidado, porque pessoas vão querer se aproximar de nós somente porque nós carregamos algo poderoso. E a Bíblia fala que esse é um grande tesouro que o homem pode ter, que é a presença de Deus. Não negocie a presença de Deus. Sabe, aqui a história de Sansão vem falando de Dalila, né? Dalila foi a mulher que seduziu Sansão, uma pessoa. Mas qual situação na minha vida, eu sei, eu estou falando na vida de cada um de vocês, qual é a Dalila da sua vida? O que é aquilo que bate na sua porta constantemente, te tentando a negociar aquilo que o Senhor deu para você? O que é? Quem é essa Dalila? Ela vai cair por terra em nome de Jesus. Tem gente que não quer a aliança que nós temos, não quer o poder transformador de Deus,
só quer os benefícios que carregamos. Então nós devemos de tomar cuidado. Nós devemos de ter discernimento afiado. Queridos, nós precisamos, eu acredito, de ter mais tempo com Deus. Eu acredito que nós precisamos de afastar um pouquinho Moisés da nossa vida, porque todo mundo gosta e é mais confortável ter um Moisés para subir a montanha. Eu acredito que o Senhor quer que você suba até Ele, que você busque Ele. Eu acredito que vai ter tempos que nós não vamos poder recorrer a ninguém, somente ao nosso quartinho. Então, em nome de Jesus, você já começa a treinar isso, já começa a ser participante do seu quartinho, começa a ser participante do seu secreto com Deus, para que ninguém vos engane. Cuidado, a Bíblia diz assim: cuidado, para que ninguém vos engane. Não venha pedir para a gente subir lá a montanha para vocês. Vocês podem ir. Vocês podem fazer isso. Queridos, e se nós começarmos a ler a história, na época aí que ele está já com Dalila, é hilário. Você olha para o cara e fala: não, esse cara é um otário, é um trouxa. Sabe por quê? Porque quando nós estamos brincando, flertando, nos correspondendo com o pecado, nós ficamos cegos. Nós não conseguimos ver nada. Nós não temos a visão de Deus. É tapado tudo. E ela, olha só a situação, imagina essa cena. Até acho que meu filho Samuel, que tem 5 anos, ele não ia cair na segunda. Sansão, por favor, eu preciso saber do seu segredo, Sansão. Aí ele: então se você me amarrar com cordas novas, enfim, eu vou perder minha força. Tá bom. Ela vai lá, compra a corda, pegou a corda, né? Levaram corda para ela, ela amarra ele. Gente, como é que ele estava tão dopado que ele não viu que ela amarrou ele? E ela amarrou. Aí ela acorda: Sansão, acorda, os filisteus estão aqui. Ele tinha contado somente para quem? Para ela. Aparece a corda no braço dele. Shazam, apareceu a corda? Meu irmão, só pode ter sido ela. Só que ele estava tão bobão que ele não percebeu. Aí aparece o filisteus. Ele quebra a corda assim, como se fosse uma linha que a mãe costura. Ainda podre. Aí ela: você mentiu para mim, né? Você mentiu para mim. Aí ele: bobeira. Conta para mim, qual é o seu segredo? Gente, na segunda vez, se ele tivesse o Espírito Santo queimando no coração dele, ele já tinha ido embora. Falou: sai fora, essa mulher aqui, vai fazer alguma coisa. Não, ele ficou: o meu segredo é outro tipo de corda. Eu me enganei, era uma outra corda, mas na verdade é essa. Aí ela de novo, a mesma situação, amarrou ele e falou: os filisteus estão chegando. E de repente, os filisteus estão lá e ele quebra a corda de novo. Você não me ama. E interessante, se nós lermos, por 2 vezes, tanto a primeira mulher, ele foi enganado desse jeito. A primeira esposa dele enganou ele desse jeito. Se você não me ama, né? Você não conta para mim. E ela de novo, daí a vez de Dalila: você não me ama. Se você me amasse, você contaria a verdade. Tá bom. Você tem que trançar meus cabelos de tal maneira. Enfim, deu lá todo jeito. O que ela fez? Trançou os cabelos da maneira que ele falou que era para ser. Terceira vez, pela terceira vez, ela chama os filisteus. E de repente, o Espírito do Senhor entrava em Sansão. E a força vinha com tudo. E ela de novo: você é um mentiroso. Tá bom, você é um mentiroso. E ela era quem? Ele não enxergava, gente. Alianças erradas.
Quando você está vivendo algo tão gostoso, tão profundo, prazeroso, que te dá vantagem, você não começa a enxergar. Você não enxerga nada. Mas a graça de Deus, como eu falei, está aqui na nossa vida. E nós vamos mandar tudo embora. Tudo aquilo que nos cega, tudo aquilo que faz nos sair do propósito de Deus. Amém? E mais uma vez ela insistiu, até que ele cedeu. Queridos, se Sansão fosse fazer terapia, vamos lá, se Sansão fosse no psicólogo, o psicólogo ia fechar esse diagnóstico para ele. Ia estar analisando lá a vida de Sansão. Ele ia falar que Sansão, ele tinha um comportamento autodestrutivo e uma busca por perigo. Eu consultei isso aí é só curiosidade. Ele gostava de viver pertinho do perigo e de um relacionamento autodestrutivo, um comportamento autodestrutivo. Queridos, esse foi Sansão. Contei sobre Sansão. E nós? Existem pessoas que só querem caminhar conosco apenas para usar o dom que carregamos. Será que estamos discernindo nossas alianças? Ou insistindo em conexões erradas? Dalila insistiu várias vezes até que Sansão cedeu. Agora eu falo aqui para o nosso meio. Namoro, você que está namorando. Falamos sobre o namoro santo. E aí talvez o seu namorado ou a sua namorada possa falar para você: se você me ama, vamos fazer antes do casamento, porque nós nos amamos. Não tem importância. Isso é uma quebra de aliança com o nosso Deus. No seu casamento, a santidade ela tem que estar no seu casamento. A sua vida espiritual ela tem que ter santidade. No seu serviço secular tem que haver santidade. Na sua escola tem que haver santidade. Na roda que você está tem que haver santidade. Nós não podemos ficar sentados na rodinha de escarnecedores, mas daqueles que vão proclamar coisas boas, agradáveis, que venham a edificar a nossa vida. Ai, mas ninguém está vendo, não tem nenhum irmão da igreja, querido. O Senhor, Ele está vendo. E é só isso que eu gostaria que você entendesse. Que tem coisas aqui que eu não vou saber. Tem coisas que nem mesmo o seu marido, a sua esposa vai saber. Tem coisas que nós não sabemos de vocês. Não estamos nem aí sabendo de nada. Mas o problema, querido, que não sou eu que sento na cadeira de juiz. É o nosso Deus que está nos dando chance. O Senhor, Ele tem nos dado uma grande chance. Eu não sei se vocês têm acompanhado as coisas que estão acontecendo no mundo, mas me parece, se eu não estiver maluca, a volta de Cristo está muito breve, está muito perto. E nós não vamos vir aqui pregar qualquer palavra, até mesmo por isso que eu não aceitei um convite. Porque eu não sabia ainda o que Deus queria. Eu não podia vir aqui pregar qualquer palavra, mas eu precisava ter um recado do Senhor. Eu precisava saber o que o Senhor queria. Então, em nome de Jesus, igreja, vocês que estão assistindo, Jesus, Ele está às portas. Ele está voltando. E Ele não vai aceitar a gente. Será que Ele aceita a gente do jeito que a gente está hoje? Será que Ele nos aceita do jeito que nós estamos? Por isso que constantemente nós temos que pedir a misericórdia do Senhor, porque ela se renova a cada manhã. Se a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas todas as manhãs, imagina como é que está no final do dia as nossas vidas. Queridos, é muito sério. É um despertar do Senhor para as nossas vidas.
é algo maravilhoso. Se nós podemos enxergar essa palavra não como uma correção, mas como um ato de amor do Senhor, como uma palavra de amor. Porque, queridos, o que aconteceu com Sansão? A consequência de brincar com a graça. Sansão, ele perdeu tudo, porque ele quebrou uma aliança com Deus. Será que era o cabelo dele que tinha a força, ou era o Espírito do Senhor que entrava dentro dele? Isso vem falando sobre a aliança que ele tinha com o Senhor, um chamado que ele tinha com o Senhor. Sansão, ele perdeu tudo porque ele fez questão de não viver as alianças, ou viver alianças que Deus não estava presente. Em Juízes, capítulo 16, versículo 20, é um versículo muito triste. Então ela chamou Sansão pela última vez, foi quando ele cedeu, e ele contou: eu tenho um voto, eu sou separado e eu sou escolhido pelo Senhor, e eu tenho um voto: se cortar o meu cabelo, eu perderei minha força. E o que aconteceu? Ela chamou uma pessoa para cortar o cabelo dele. E no versículo 20 diz assim: então ela chamou: Sansão, Sansão, os filisteus estão atacando você. E aí entra um versículo muito perigoso, que nós muitas vezes brincamos com a palavra de Deus, com o zelo da palavra de Deus. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor tinha o deixado. Imagina você sem o Espírito Santo. Imagina como vai ser a sua vida sem o Espírito Santo. Que o Senhor venha tendo misericórdia da nossa vida nessa tarde. Que seja uma tarde em que nós podemos agradecer ao Senhor pela graça que Ele estendeu sobre as nossas vidas hoje. O momento em que nós podemos nos consertar. Eu não sei, queridos, a partir dessa ministração, o que você vai estar falando. Eu sei que alguns de vocês já estão conversando com o Senhor no meio da ministração. E eu gostaria que você continuasse esse diálogo com o Senhor todos os dias. Queridos, as consequências de brincar com a graça foi a seguinte: cortaram o seu cabelo, ele perdeu a força. Furaram os seus olhos com a lança, ele perdeu a visão. E ele foi levado como prisioneiro, ele perdeu a sua liberdade. Tudo que o inimigo quer fazer na nossa vida é que a gente não venha ter força para clamar para Deus, que a gente não venha ter força para acessar ao Espírito Santo de Deus. Ele quer que a gente perca a visão do céu, quer que a gente perca a visão do trono, quer que a gente perca a visão da graça dele, e quer também colocar a gente preso do jeito que ele gosta. Mas, como eu falei, a graça de Deus escandalosa está aqui. E Deus é tão maravilhoso. O Deus no Antigo Testamento manifestando a graça dele. E Sansão, quando ele estava lá, prisioneiro, os filisteus estavam fazendo uma festa no templo de Dagon, o Deus que eles adoravam. E eles já estavam, todos chapados. Estavam altos de álcool. E eles falaram assim: traga Sansão para nos divertir. Traga Sansão. E Sansão veio com os olhos furados, todo cabisbaixo. E ele pediu um auxílio para um menino que estava ajudando ele a andar.
a colocar as mãos dele numa pilastra. Vocês conseguem visualizar um homem poderoso, forte, com os cabelos de comercial, né? Vai esses homens, vai de hoje em dia, tudo musculoso, com cabelão, de certo era bonito, eu imagino que ele seja bonito, cheio da força do poder de Deus, cheio disso. E de repente veio uma pessoa com cabelinho que foi raspado, mas começou a crescer, com os olhos furados, mas ainda vivo. E ele se escora nas pilastras. E nos 45 do segundo tempo, a graça de Deus se manifestou. E ele clamou ao Senhor: lembra-te de mim, ó Deus, fortalece-me mais uma vez. E Deus restaurou a força dele. E ele morreu, mas ele também derrubou o templo. E nisso ele morreu. Mas todos que estavam lá naquele lugar morreram juntos. A graça escandalosa que ajudou Sansão no momento, queridos, tem coisas na vida da gente que a gente tem que ir lá no fundo do poço. Lá no fundo do poço. Lá no fundo do poço. Para que a gente comece a acessar o lugar que é acessível para nós. Só que nós jogamos fora. Muitas vezes precisamos descer nesse lugar para ter a nossa comunhão com o Senhor novamente. Lembra-te de mim. Eu gostaria que vocês ficassem de pé neste momento. Deus, ele restaurou a força, mesmo no fim da vida. Mesmo no fim da vida, ele cumpriu o seu propósito. Querido, olha só, presta atenção. Você arrebentado, destruído, cego, amarrado, sem força, você vai cumprir o seu propósito, amém? Mas vai ser muito melhor se você não precisar passar por isso. Você sabe que eu falo isso para minha filha, para Radassa, adolescente. Mãe pega no pé, né? Mãe é chata, mãe pega no pé. Mas eu falo assim: Radassa, sabe qual é o papel do pai e da mãe na vida dos filhos? É poupar a digital de Deus. Então o que o Senhor ele está fazendo conosco aqui nessa tarde é exatamente isso. Ele está fazendo algo nas nossas vidas. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo para vocês. Quem tem ouvido, ouça. Não precisamos chegar até o fim do poço, ao final do poço, no estado que ficou Sansão. Mas hoje nós podemos nos render ao Senhor e falar: Deus, chega de viver a minha vontade, chega de negociar o que o Senhor deu para mim, chega, Senhor Deus, de eu ser desonesto, chega de eu ser traidor, chega de eu fazer isso no meu casamento, com os meus filhos, nas finanças, em qualquer lugar, querido. Chega de negociar. Nos rendemos aos propósitos do Senhor. Você já parou para pensar o que o Senhor falou sobre a sua vida? Qual é o propósito sobre a sua vida? E por que você fica fugindo? Por que você fica dando desculpa? Por que que você conversa com a sua alma? Por quê? O Senhor ele quer restaurar, queridos. Presta atenção, hoje o Senhor ele vai restaurar aqueles que se afastaram. Eu não vou pedir para vocês virem aqui na frente quem está afastado dos propósitos de Deus, porque talvez toda a igreja venha aqui.
Se você que está fugindo dos propósitos de Deus, você vem aqui, capaz que eu tenha que descer, todo mundo vai ficar aqui. Mas hoje Ele vai restaurar vocês que estão afastados. E Ele vai fortalecer aqueles que continuam firmes. Se você caiu hoje, existe uma graça para você recomeçar. Se você permanece firme, continue guardando aliança com Deus. Você não perde nada. Permanece. Continua firme, meu irmão. Feche seus olhos. Jesus, nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos. Jesus, nós queremos render graças ao Senhor, a tua graça escandalosa sobre as nossas vidas hoje. Jesus, eu quero colocar a minha vida aqui, Senhor Deus, diante do Senhor, diante de toda a igreja, Senhor. E eu quero, Senhor Deus, que o Senhor venha com graça e com misericórdia sobre a minha vida, Jesus. Jesus, eu nasci para cumprir o teu propósito. Eu nasci, Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Me perdoe todas as vezes que eu não quis viver. Me perdoe todas as vezes que eu quis negociar. Jesus, e com a autoridade, Senhor Deus, que o Senhor deu para mim, não porque eu mereço, Senhor, mas pela graça do Senhor, uma autoridade, Senhor, de ministrar sobre essas pessoas. Eu ministro sobre elas a tua graça. Eu ministro sobre elas as tuas misericórdias. Senhor, que cada uma delas venha abrindo neste momento o coração. Venha se entregando aqui, Espírito Santo de Deus. O Senhor é o único que pode convencer o homem de todas as coisas. Então invade os corações aqui, Senhor. Senhor, que eles não venham saindo daqui com um sentimento de tristeza, com um sentimento de angústia, com um sentimento de acusação. Muito pelo contrário, Senhor, que eles saiam daqui com a alegria do Senhor. Que eles saiam daqui sendo renovados, revigorados, cheios da presença do teu Santo Espírito. Senhor, invada aqui este lugar. Invada aqui, Senhor, pessoas. Toca o coração, Espírito Santo. Que a tua unção, a alegria do Senhor, Senhor, a unção que despedaça o jugo, Senhor, pessoas que estavam presas, Pai, em nome de Jesus, venha libertando, venha trazendo, Senhor, paz, venha trazendo, Senhor Deus, a autoridade, Senhor Deus, de olhar para a cara do pecado e falar: sai, vai de longe de mim, em nome de Jesus, para lá de mim, em nome de Jesus. Espírito Santo, enche a nossa vida aqui, invade a nossa vida, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Entregamos a nossa vida aqui, Senhor, entregamos o nosso coração, Senhor. Nos enche de paz, de alegria e de justiça. Nos enche, Senhor Deus, porque o reino do Senhor é justiça, é paz e alegria do Espírito Santo. Invade aqui, Senhor, e obrigada, porque o Senhor está nos dando mais uma chance. Obrigado, papai, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Sede, venha como você está. Oh, vem. A misericórdia, não importa o que você fez. Oh, vem. Se tem sede, venha como você está. Oh, vem. A misericórdia, não importa o que você fez. Oh, vem. Te chamei, me ouvi. Você veio e me
estar onde estás. Meu coração é um pavio, teu amor é chama, e eu vou queimar por ti. Meu coração é um pavio, teu amor é chama, e eu vou queimar por meu coração é um pavio. Meu coração é e o teu amor é chama, e eu vou queimar por ti. Se tem sede, venha como você está. A misericórdia, não importa o que você fez. Oh, vem. Meu coração é um. E eu vou por ti. Meu coração é um. E eu Vi presencialmente